A Nintendo oficialmente anunciou o remake de Zelda Ocarina of Time. Um jogo que parecia mais um meme do que uma possibilidade real. Pô, toda a Nintendo Direct tinha rumores e teorias, além de vários fangames que deixava a galera, porra, cada vez com mais vontade de ver esse jogo refeito. E finalmente a espera acabou. O picudo Ocarina of Time está entre nós. That's why he's the GOAT! The GOAT! Puta merda, eu tô muito feliz. Tipo, eu nunca falei nesse canal, mas Zelda é facilmente a minha franquia de jogos favorita. Esses jogos têm uma baita importância emocional pra mim e eu joguei praticamente todos. Mas eu não tô afim de falar sobre o anúncio e criar teorias aqui. Eu quero falar sobre a importância que esse jogo vai ter pra indústria, porque provavelmente esse é um dos anúncios mais importantes da história dos videogames. E bom, começando pelo óbvio, Ocarina of Time precisava de um remake? Sendo sincero, não. O jogo envelheceu super bem e é bem redondinho até hoje. E principalmente, ele é bem acessível, porque ele tá disponível na forma de assinatura do Nintendo Switch Online. Mas ainda assim, é um jogo de quase 30 anos atrás, com visuais mais antigos, uma gameplay mais travada, coisas que acabam afastando uma parcela das pessoas. Então, com certeza, esse remake chegou na hora certa. E o motivo é muito simples. Zelda vive o melhor momento da história da franquia. Desde o lançamento de Zelda Breath of the Wild, a franquia mudou totalmente de patamar. Deixou de ser uma IP gigantesca e virou, tipo, porra, universal. Milhões de pessoas se tornaram fãs da franquia por causa desses novos jogos. Então sim, existe uma grande parcela da fanbase que nunca jogou Ocarina of Time. O quê? É o momento perfeito pra agradar tanto os fãs de longa data, quanto os fãs que acabaram de chegar. E antes que alguém venha e fale que, Ocarina of Time já teve um remake, sim, ele teve. A versão de 3DS é muito boa. E com certeza é uma versão extremamente acessível, né? Quê? Mas sem sacanagem. Eu vou descontar a versão de 3DS aqui, porque é totalmente inviável comprar um hoje em dia. E ele tá preso no console, que é extremamente limitado no quesito hardware. Então, diferente de alguns remakes por aí, o Ocarina of Time pelo menos tem um motivo pra existir. Mas com certeza, esse remake carrega um peso imenso. Porque Ocarina of Time não é só um jogo velho muito bom. Ele é peça-chave na história dos videogames. Se a gente for parar pra olhar, todo jogo 3D, nem que seja um pouquinho, tem uma pitadinha de Ocarina of Time nele. É muito fácil a gente olhar pro Ocarina e pensar, pô, foda. Mas parece datado, deve ter coisa melhor. Mas isso é um pensamento muito injusto, porque tudo que parece normal nesse jogo, naquela época, era totalmente novidade. Zelda Ocarina of Time é responsável pela trava de mira, pela forma de explorar um mundo aberto não linear, um sistema de dia e noite que afetava até a rotina dos NPCs, um combate super completo pra época, tanto em lutas normais quanto em chefes. Ocarina of Time não é, porra, o inventor do videogame 3D, mas ele é um dos que mais ajudou a moldar a fórmula que a gente tá acostumado hoje em dia. E o mais foda disso tudo é que eles conseguiram traduzir a fórmula Zelda 2D pra 3D de uma forma que parecia impossível pra época. E pro futuro dos jogos 3D, o Ocarina of Time foi quase um professor, né? Porque depois dele, toda a estrutura de mundo, progressão e puzzles foi totalmente remodelada. E aproveitando que eu falei de puzzles, se tem uma coisa que o Ocarina of Time me deixa maluco até hoje, são as dungeons. Meu amigo, o level design dessas dungeons são inacreditáveis até hoje. A Nintendo conseguiu criar uma forma de resolver enigmas em um mundo tridimensional quase perfeito. E essas mecânicas de vai e vem, resolve quebra-cabeça, são muito utilizadas até hoje em franquias gigantescas, como o próprio Resident Evil. Todas as dungeons são umas mais legais que as outras. Menos você, Templo d'Água. Você é uma praga. E a trilha sonora que... vai se fuder, mano. Não tem como essa trilha sonora. Eu acho que eu consigo reconhecer as músicas desse jogo com só 3 notas tocando, de tão icônicas que elas são. Somado ao fato que esse jogo é baseado num instrumento musical... caralho, esse jogo é muito bom, mano. Mas também com calma, né? Não é porque um jogo de quase 30 anos atrás é excelente que o remake dele obrigatoriamente vai ser bom também. A gente já viu por aí alguns casos que não deram certo, e inclusive esse aqui já me acendeu um estalinho. Isso aqui me assusta. O que caralhos é isso? Por que esse jogo parece tão familiar? Ah, tá. Ele só parece esses 50 milhões de Zelda Ocarina of Time na Unreal Engine. E com certeza eu posso te garantir, isso não é uma coisa boa. Tudo bem, eu entendo que o Ocarina of Time tentava ser o mais realista possível pra época. Então talvez não fizesse sentido fazer um estilo visual mais parecido com Wind Waker, por exemplo. O problema não é que tá realista. Ele tá meio sem sal, meio genérico, não tem aquela puta identidade visual que Zelda costuma ter. E o que mais me assusta nisso tudo é que esse jogo lança este ano. E a única coisa que a gente viu foi um teaser minúsculo, sem gameplay,
E com um gráfico que não tá ruim, vai, eu dei uma exageradinha. Só que é estranho eles terem mostrado um trecho tão pequeno e tão básico de um jogo que vai lançar em menos de 6 meses. Não quer dizer que vai ser um desastre, mas, pô, que deixa aquela pulguinha atrás da orelha, ele deixa. Mas se tem uma coisa que me deixa relativamente tranquilo, é que é um jogo feito pela Nintendo. Por mais que a Nintendo tenha muitos problemas, e que às vezes pareça que ela quer colocar os fãs num touro de bronze, ela definitivamente cuida bem das suas franquias. E Zelda não é um jogo que a Nintendo costuma tratar de qualquer jeito. Pra falar a verdade, talvez seja a franquia que ela mais tem cuidado na hora de produzir um jogo. E vamos ser sinceros, a Nintendo não erra com Zelda há uns 30 anos. Pelo menos nos principais, né? E por mais que sim, eu tenha uma pulguinha atrás da orelha, eu tô bem tranquilo até. A Nintendo sabe mais do que ninguém a responsabilidade que eles têm com esse projeto. Se o remake der certo, eles vão apresentar para uma geração inteira um dos jogos mais importantes da história. E se der errado, vai ser uma das maiores cagadas da história da empresa. Mas pô, eu realmente acho muito difícil dar errado. O potencial desse remake é absurdo. E sabe o que também é absurdo? Você deixar o like e se inscrever no canal. Viu aí como eu sei fazer insights legais? Imagina Hyrule totalmente refeita e mais detalhada, com uma exploração zero linear, uma parada parecida com o que eles fizeram em Breath ou em Tears. Ver lugares clássicos como o Templo dos Zoras, a Kokiri Forest ou até mesmo um Lolo Ranch totalmente refeitos. Fora o impacto narrativo que esse jogo pode ter, porque pelo teaser parece que vai ter dublagem. E se realmente tiver, com certeza a gente vai ver cutscenes cinematográficas, mais diálogos interessantes e por consequência vamos acabar se apegando muito mais dos personagens. E a melhor parte pra mim nem é só isso. É que mais pessoas vão conhecer o Ocarina of Time. Pessoas que têm barreiras ou dificuldades com jogos mais antigos vão conhecer pela primeira vez um jogo que provavelmente moldou os jogos que ela joga hoje. E finalmente vão entender por que de muita gente chamar o Ocarina of Time de melhor jogo de todos os tempos. E realmente, talvez o Ocarina of Time nunca tivesse precisado de um remake, mas se for pra ter, que seja agora, no ápice da franquia. E também porque finalmente a Nintendo tem um hardware minimamente decente que consegue bater de frente com a atual geração de consoles. E sendo sincero, mesmo com alguns pontos preocupantes, eu só quero montar a Nepone e rodar por Hyrule Field inteiro. E pô, eu quero que se dane que o jogo vai sair R$400. Na verdade, eu ligo sim, R$400 é esculacho, né, Nintendo? Então, no mais, é isso aí. Se tu curte Nintendo, tem esse meu vídeo de jogos de plataforma, que muito provavelmente você vai gostar. E se você gosta de uns remakes, eu fiz 2 vídeos sobre Final Fantasy VII, que talvez seja do seu agrado. E é isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, e valeu! Beijinhos!